Bíblia Sagrada. Segundo a Reis, capítulo 18, Ezequias estabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmeneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez levar para Halá e para Rabor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram, assim seja. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Assíria a Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, se cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou ao rei da Síria a Tartã e a Rabisares e a Rabizaqué de Laques, com um grande exército, e o rei da Síria a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei, e saiu Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Zebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabizaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dize tu, porém, palavras de lábios há conselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas?
Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará assim, é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém perante este altar, vós inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor e ao rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, com o Senhor contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse, sobre contra esta terra, destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Zebna e Joá, a Rabzaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, ao ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabzaque lhes disse, porventura mandou-lhe meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e falou e disse, ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, pois não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da sua água, da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito dos deuses de Ramate e de Ramate e de Arpade, que é feito dos deuses de Zefarvaim, Rena e Eivá, porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, e os que livraram da sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Zebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o mordomo, e Zebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber a palavra
Rabizaque, assim seja.